Olá, vamos começar mais uma live, tratamento de dor. E hoje vamos falar sobre cefaleia, dor de cabeça. Convidei um super colega neurologista chamado Carlos Roberto, para conversar sobre cefaleia. Então, cefaleia, dor de cabeça, é um tema super recorrente para nós, médicos de dor. E como sempre trabalhamos em equipe, principalmente para a gente pensar em diversos tratamentos, diagnósticos, o neurologista, que é o clínico que cuida só das doenças neurológicas, é um parceiro gigantesco para a gente poder entender sobre as dores de cabeça, entender sobre quais as possibilidades de causa da cefaleia, da dor de cabeça, e também para ajudar a discutir conosco quais são os tratamentos possíveis. Vou me apresentar rapidinho, novamente, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Hélio Zen, eu sou médico especialista em terapia de dor. Eu sou anestesista com subespecialização em tratamento de dor. E hoje eu vou convidar então o Carlos, neurologista, para explicar um pouquinho, para quem ainda não assistiu nenhuma das lives que está no perfil. O tratamento de dor sempre é estruturado com um plano, nós temos planos. Então o primeiro tratamento, se ele dá certo, a gente comemora. Se ele não dá, a gente segue o segundo passo, terceiro passo, quarto passo. E hoje então eu convidei o Carlos, ele já deve estar entrando aí daqui a pouquinho, para a gente conversar. Deixa eu só ver se ele já fez o pedido aqui. Ainda não. Então, a gente vai começar conversando sobre as principais causas de dor de cabeça. Da onde que vem minha dor de cabeça? Por que eu tenho essa dor de cabeça? A dor de cabeça que vem à noite, vem de manhã. Tem várias perguntas que chegaram no meu... A dor de cabeça vem mais de manhã, é porque eu bebi pouca água, qual alimento que causa dor de cabeça, ou se tem alguma medicação específica para cefaleia, como que eu escolho a medicação. Então chegaram muitas perguntas, eu organizei todas para a gente poder entender qual das dores de cabeça são mais comuns, então quais são as causas principais. E também vou conversar sobre alguns tratamentos de dor de cabeça. Tá? A gente vai conversar primeiro sobre 3 tipos de dor de cabeça. Primeira, migrânia. Migrânia é o nome técnico para enxaqueca. Então, quem nunca ouviu falar de enxaqueca? Migrânia é um tipo de dor de cabeça, enxaqueca. Segundo tipo, cefaleia do tipo tensional. Olha o Carlos entrando aí. Cefaleia do tipo tensional nada mais é do que uma cefaleia, vem principalmente da tensão muscular, principalmente. E o terceiro tipo de dor de cabeça, a cefaleia cervicogênica. Então vamos falar rapidamente sobre essas 3 cefaleias que são muito comuns, muito prevalentes. Eu vou pedir para o Carlos, que está entrando aí, para falar sobre essas 3 cefaleias. Então, principalmente, quais são as características de cada uma delas. Características que eu comento são os sinais e sintomas para o médico conseguir entender qual cefaleia que a pessoa tem. E tem um nome diferente para característica. Nós falamos anamnese. A anamnese é o momento que o médico pergunta para o paciente quais são as características da dor. Então, Carlos, bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar aí para a galera. Obrigado por participar dessa live. Tudo bem, Zen? Tranquilo, Hélio? Tá me ouvindo aí? Tá ótimo o som, velho. Tá bem-vindo. Boa noite aí a você, boa noite a todos. É uma honra aí participar contigo de novo, uma grande satisfação. Você sabe que pedidos de amigos assim seria uma heresia recusar, né? Então, hoje, nessa noite fria aí, vamos falar um pouquinho sobre dor de cabeça, cefaleia, vai ser um prazer estar aqui contigo. Perfeito, Carlos. Eu estava introduzindo um pouquinho
E muito, eu recebi muitas perguntas, muitas mesmo. Tentei responder algumas já. As que eu não respondi, eu prometo que eu vou responder em breve pelo Instagram. Quem ainda não conseguiu resposta, uma coisa me adiciona aqui, eu adiciono o Carlos. Pode mandar uma mensagem, a gente vai tentando dar andamento. Carlos, comenta pra gente um pouquinho sobre as cefaleias mais comuns, né? Eu comentei com eles, principalmente a cefaleia do tipo tensional, a migrânia, a enxaqueca, e a cefaleia cervicogênica. Mais ou menos quais são as características mais básicas de idade, de sexo masculino, feminino e o tipo da dor, como que a dor é sentida, como que é a percepção grosseiramente assim desses três tipos de dor de cabeça. Bom, Hélio, assim, a grosso modo, cara, essas três tipos de cefaleia, elas são um dos tipos mais comuns que nós temos aí dentro das cefaleias primárias, né? As cefaleias primárias, do ponto de vista de classificação, elas são aquelas cefaleias que não são causadas, teoricamente, por algo identificável, ou seja, não é não, nada. É algo meio que inerente, entendeu? Principalmente a migrânia e a cefaleia tensional. A cervicogênica a gente vai ver que tem algumas situações que ela pode causar, né? Então ela é classificada também como uma provável secundária, né? Apesar dela ter um comemorativo muito comum aí com a migrânia. Mas a cefaleia tensional, começando por ela, né? É uma cefaleia muito, muito, muito comum, né? Nós, neurologistas, quase que não tratamos muito cefaleia tensional, porque não chega muito, chega acho que mais para o pronto-socorro, para o pessoal que está mais na linha de frente, né? Quando chega a cefaleia para a gente, é mais uma cefaleia que é mais crônica, ou migrânia, é uma cefaleia que tem uma característica terapêutica um pouquinho mais complicada, né? Então, a cefaleia tensional, ela é uma cefaleia que geralmente está associada à contratura, né? Da musculatura craniana, né? Então, o paciente ele tende a ter uma dor em faixa, geralmente occipital, indo para a região nucal ou bifrontal, né? Que a gente chama uma dor em faixa aqui, podendo passar pelas têmporas. Então, é uma dor de cabeça bilateral. Ela tem a característica de ser em peso, né? Ou seja, ela parece que está apertando e não está pulsando, né? Então, ela está apertando o crânio do paciente. Ela é uma cefaleia que ela é classificada de fraca a moderada, então ela raramente chega a ter uma intensidade muito forte, né? E ela não tende a piorar com o exercício. Pode ter alguns comemorativos, né, que às vezes nos faz confundir com migrânia, como foto e fonofobia, né? Raramente tem os dois, então dentro da classificação a gente classifica como tensional quando tem apenas ou foto ou fonofobia. Fotofobia quando você tem piora da dor de cabeça na presença de luz intensa, e fonofobia quando tem presença de ruídos. Essa presença de ruídos causa a piora da dor de cabeça, da cefaleia, né? E ela não cursa com náuseas nem vômitos, né? Diferente da migrânia. A não ser quando é uma cefaleia tensional mais crônica, e aí você pode ter um pouquinho de náusea, mas nunca vômitos. Geralmente está associado a episódios de estresse, pacientes ansiosos ou pacientes que estão passando por momentos um pouquinho difíceis e tendem a ter isso, né? Já a migrânia, por sua vez, ela é uma cefaleia um pouquinho que tem características próprias, né? Então é o protótipo da dor de cabeça clássica que faz o paciente procurar o médico, né? Então a migrânia, ela é uma dor de cabeça unilateral, uma cefaleia unilateral, geralmente orbital, supraorbital, temporal ou hemicraniana, né? Então ela é também chamada de enxaqueca. A palavra enxaqueca vem de inchada, né? Porque antigamente acreditava-se que os pacientes sofriam uma enxadada na cabeça, então tinha uma dor só de um lado. E essa dor, ela é geralmente pulsátil, né? Fica pulsando, a dor, ela parece que tem um coração dentro da cabeça, está pulsando, fica latejando, né? Então a cefaleia é classificada de moderada a forte, então ela é um pouquinho pior, tende a piorar com exercício físico. Carlos, desculpa. Tá cortando um pouquinho o som. Não sei se você tá longe da Wi-Fi, alguma coisa assim. Tá travando um Peraí, pouquinho só a transmissão às vezes. peraí. Tá ouvindo legal agora ou não? Tá, é a transmissão mesmo. O som tá muito bom. Parece que tem hora que diminui o sinal e depois retorna, mas agora acho que melhorou. Melhorou? Qualquer coisa você me Melhorou. fala. Beleza. Bom, então, cara, na migrânia, então ela piora com exercício físico, ela tem fonofobia, que piora com a luz, com som, osmofobia, que às vezes o paciente com cheiro, ele fica um pouquinho nauseado e tem piora da dor, e tem essa característica de ter náuseas ou vômitos associados, né? Então a cefaleia é um pouquinho mais característica.
Já a cervicogênica, é legal a gente lembrar como que ela foi descoberta. Tinha uma quantidade de pessoas que um médico atendia, né, um determinado médico aí X, ele atendia esses pacientes que eram prováveis migranosos, né? Então, várias mulheres com enxaqueca iam no consultório desse médico e ele percebeu que ao exame cefaliático, na palpação, alguns pontos que ele palpava, principalmente na região posterior, desencadeava a dor com piora importante, assim, uma piora sobremaneira da dor. E aí ele resolveu investigar isso e classificou como uma cefaleia prima irmã da enxaqueca, mas é causada por alterações principalmente aí da região cervical, né, da coluna cervical. Então, como que é a cefaleia cervicogênica? Geralmente o paciente ele tem uma dor que é nucal, unilateral, então é na nuca ou atrás da orelha aqui, e essa dor ela tende a ir para frente, ela tende a ser um pouquinho... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, deu uma Ela, caidinha e já ela, voltou. Tá, ela tende a ser uma dor, cara, que ela vai para frente, ela é referida na parte frontal e ipsilateral, do mesmo lado da nuca onde começou a doer. E ela tem uma característica que quando você palpa essa região posterior atrás da orelha, que tem um nervo que sai aqui, que chama nervo occipital menor, occipital maior, são nada mais, nada menos que raízes da coluna cervical, principalmente a raiz C2, você tem um desencadear dessa dor e uma piora importante, né, na palpação. Então, a cefaleia cervicogênica, ela, além disso, dentro dos critérios diagnósticos, você bloqueando essa região, colocando um anestésico junto com corticoide, na presença de melhora da dor, você tende a ratificar o diagnóstico aí e separar ela da migrânia, né? Perfeito. Perfeito. E olha que interessante, então, pessoal. O que o Dr. Carlos comentou agora combina muito com algumas coisas que eu já comentei nas lives sobre dor lombar, sobre dor cervical, que é vários tipos de doença que se assemelham um pouquinho pelo motivo, pelo fato da região do corpo que está sendo afetada, pelo que a gente sente, mas que possuem causas totalmente diferentes. Então, as principais cefaleias, cefaleia tensional, que é uma cefaleia menos intensa, que incomoda por mais tempo, muito ligada ao estresse, com estruturas musculares. A enxaqueca, que é uma doença classicamente que impossibilita. Então, quem está em crise geralmente tem incapacidade, né, Carlos? Dificuldade para o trabalho, dificuldade para a luz, qualquer barulho incomoda muito. E a cefaleia cervicogênica, que alguns pacientes falam, poxa, doutor, tem um botãozinho aqui, ó. A hora que eu aperto, ó, é aqui, ó. E aqui me dá dor de cabeça. E É olha isso que aí. interessante. A cefaleia cervicogênica é uma das cefaleias que eu mais trato no consultório de dor. Por quê? O médico de dor, quando as medicações, seja do clínico geral, seja do pronto-socorro, seja do neurologista, quando as medicações não ajudaram, quando a fisioterapia não conseguiu ajudar, quando a otimização do sono não conseguiu ajudar, o médico de dor consegue fazer essas intervenções, seja o próprio bloqueio anestésico com anti-inflamatório, ou até mesmo as radiofrequências. Então eu recebi uma pergunta legal pelo Instagram. A pergunta era o seguinte, poxa, tem como a gente cortar o nervo que me causa dor de cabeça? Esse jeito de perguntar é um jeito bem leigo de perguntar, mas, de certo modo, uma das técnicas de tratamento de dor que nós utilizamos, que é a radiofrequência, tem essa ideia, tem essa lógica, que é descobrir qual que é a inervação que leva à dor, e como o Dr. Carlos falou, colocar um pouco de anestésico para confirmar se é essa inervação mesmo que carrega a dor, e aí utilizar, por exemplo, a técnica de radiofrequência para fazer com que esse nervo funcione menos, tenha menos capacidade de levar a dor. E eu conseguirmos um tempo sem dor, não quer dizer que vai estar curado. A gente só vai estar cortando o fiozinho do alarme, o fiozinho que toca o alarme. E nesse tempo que a gente conseguir ficar com menos dor, trabalhar com reabilitação, fortalecer a musculatura que sustenta a cabeça, principalmente, que sustenta a coluna cervical, para a hora que essa inervação crescer novamente, a dor está um pouco controlada, um pouco mais controlada, conseguir ter mais qualidade de vida.
Então, acho que é muito interessante essa primeira parte, que são as principais cefaleias, né? E um pouco dessa interação. Então, eu, médico de dor, preciso trabalhar muito com o neurologista, por exemplo, para o caso de enxaqueca. Hoje, no tratamento de dor, eu encaminho as enxaquecas para o neurologista, que possui um preparo muito grande hoje, e até vou pedir para você conversar um pouquinho com a gente, Carlos, sobre as medicações, por exemplo, imunobiológicos, né, que são mais recentes, e até o Botox. O que, que você acha dessas novas medicações e do Botox no caso da migrânia, da enxaqueca? Perfeito, Zen. Então, antigamente, cara, nós tínhamos assim um arsenal terapêutico bem restrito do ponto de vista para tratar a enxaqueca, né? Então, antigamente nós usávamos basicamente beta-bloqueadores, né, que são remédios para pressão, para diminuir a frequência cardíaca, e como eles diminuem a vasodilatação cerebral, a vasodilatação das meninges, melhorava a dor dos pacientes, né? E a gente utilizava também anticonvulsivantes, né, o topiramato, uma série de outros anticonvulsivantes, e em suma, assim, os ansiolíticos, né, os inibidores da recaptação da serotonina e os tricíclicos, eram os que a gente utilizava. Recentemente, né, a gente teve aí o advento de imunobiológicos, né, na verdade são anticorpos monoclonais humanos, né, então eles não são quiméricos, eles são humanos. Então, os dois medicamentos aí que foram aprovados agora no Brasil é o Erenumab e o Galcanezumab, né, que são os dois principais. Tem outros também, né, mas esses do que ganharam mais voz aí no mercado, né. Então, o Galcanezumab e o Erenumab, eles são anticorpos monoclonais que você faz a injeção subcutânea, tá? Então, você faz uma dose, no caso do Galca, você faz uma dose dobrada e depois faz uma dose subcutânea mensal para esses pacientes. Então, a cada 4 semanas você vai aplicando, e o Erenumab você também faz, só que você não precisa fazer a dose inicial dobrada. E a característica desses medicamentos é diminuir, né, bloquear um receptor que faz a vasodilatação cerebral. Então, existe uma substância no cérebro que chama CGRP, né? Esse é o chamado peptídeo ativador de receptor da calcitonina, do gene da calcitonina. Então, você consegue bloquear esse receptor de modo que esse peptídeo ele não atue e não cause a vasodilatação que poderia causar dor, né? Isso aí é ratificado por alguns testes, né? Confirmado por alguns testes. Se você pegar o CGRP e injetar endovenoso no paciente, você produz uma dor típica da migrânia em torno de 1 minuto, entendeu? Então, é assim que começou, que foi descoberta essa medicação. Então, eles isolaram, né, esse peptídeo, injetaram num paciente e viram que causava dor idêntica à migrânia. E aí, por outros estudos, foram dosados, né, esse peptídeo durante episódios migranosos com um aumento aí sobremaneira, né, das titulações. E aí eles fizeram esse corpo monoclonal para bloquear. Então, você usa todo mês de modo profilático, ou seja, preventivo, né, visando diminuir a frequência, né, e a intensidade das dores, no caso da migrânia, né. E outra, no que você falou do Botox, né, no caso da toxina botulínica, né, a gente tem várias toxinas botulínicas, a gente tem o Botox, a gente tem o Prosigna, são vários, né. Então, o que a gente tem de estudos hoje, cara, os estudos, eles foram basicamente feitos com uma dose em torno aí de 150 a 200 unidades, sabe, de toxina botulínica, com aplicação em regiões específicas da face e do crânio. Então, principalmente em regiões de corrugadores, prócero, frontal, temporal. Então, são 31 pontos que você faz a aplicação. Os estudos usam 31 pontos, tá? E o que se verificou é que houve uma redução em torno de 50% da intensidade da dor. Geralmente, esses estudos, eles têm esse endpoint primário, né? Que é a redução de 50% da dor nesses pacientes. Entretanto, cara, a toxina botulínica, ela não é um tratamento de escolha, né? Ela é sempre um tratamento que tende a ser adjuvante, ou seja, você iniciou uma medicação para o paciente, tratou ele preventivamente, né? Por exemplo, com atenolol, com beta-bloqueador. E esse paciente, você aumentou as doses e ele está ainda continuando com dor, a frequência não diminuiu nem a intensidade, você pode associar aí a toxina botulínica
para ser um adjuvante no tratamento preventivo da dor, né? Beleza. E aí, acho que é um comentário legal para fazer, para o pessoal entender como que o médico decide tratar ou não tratar a enxaqueca, né? Então, basicamente, existem as medicações profiláticas, que são utilizadas diariamente ou mensalmente, no caso dos anticorpos, para tentar reduzir as crises, e tem as medicações abortivas, para abortar a crise. Então, começou a crise, eu quero abortar essa crise. E o médico, seja o médico de dor, o neurologista, o clínico, faz essa decisão a depender da intensidade da dor, da crise que a pessoa tem, do número de crises que a pessoa tem, do número de a frequência que a pessoa, com que a pessoa tem crise, para pesar, né, o risco, o benefício, o que, que vai ser implementar uma medicação de uso crônico, se vai ficar só. Ah, tem uma crise a cada 3, 4 semanas. Uma crise leve, que não incomoda muito, de repente esse paciente pode ficar com a medicação abortiva, só caso tenha crise ela usa. E outras pessoas que têm aí crise a cada 5 dias, 10 dias, poxa, intensas, que tem, não conseguem trabalhar, etc., de repente vale a pena usar essas medicações de longo prazo, né, Carlos? Perfeito, é isso aí que você pontuou, cara. Então, você tem a medicação profilática preventiva, né, que é para você tomar todo dia, né, todo dia. Para quando que a gente indica isso? Quando é aquele paciente que ele tem uma enxaqueca que ela é incapacitante, né, então ela altera a qualidade de vida diária do paciente, ou aquele paciente que ele tem mais de 4 dias de dor por mês, entendeu? Então, um paciente tem mais de 4 dias de dor típica de migrânia por mês, você está autorizado a iniciar um tratamento profilático, né? Então, existem inúmeras medicações que a gente pode utilizar e a gente escolhe essas medicações de acordo com o perfil do doente, ou seja, se esse paciente é hipertenso, a gente vai escolher beta-bloqueador, se o paciente tem depressão, ansiedade, a gente vai dar um ansiolítico ou antidepressivo. Se ele tem, outras comorbidades, a gente tende a escolher e focar de acordo com essa comorbidade. E o tratamento abortivo, como você falou, é para você abortar a dor, você tirar a dor. Então, o paciente entrou em crise. O que ele vai tomar? Ele vai tomar uma medicação para retirar essa dor, né, para tentar diminuir pelo menos, né, às vezes você não consegue tirar totalmente a dor, e para o paciente poder fazer essas atividades de vida aí tranquilo, né? Beleza, maravilha. Acho que a gente já falou mais de 20 minutos e é tão gostoso conversar, né, entre colegas de trabalho, o assunto vai rolando, né? Eu trouxe Isso. agora, eu recebi uma pergunta tão interessante no Instagram, e era sobre, poxa, o que parece que quanto mais eu tomo analgésico, mais eu tenho dor. Eu falei, poxa, essa eu vou ter que perguntar e pedir para o Carlos explicar um pouquinho para o pessoal. Então, eu queria que você conversasse um pouco sobre a cefaleia de abuso de medicações, né? O que que é isso? O que que significa? Quando que a gente pensa nessa cefaleia? Como que é? O que que a pessoa costuma sentir nesses casos? E quais são as saídas que a gente tem nesses casos que a gente começa a tomar analgésico, 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 nada mais funciona, sempre tem dor e a pessoa entra em pânico, né? Em crise. Exatamente. Isso é muito comum. Geralmente os pacientes que chegam para a gente, né, para a nossa especialidade, eles já estão em abuso de analgésicos. Então é a primeira coisa, inclusive, que a gente pergunta. Então, como é que funciona isso? O que é a cefaleia por abuso de analgésicos? Então, antigamente era chamada de migrânia transformada, né? Era aquele paciente que tinha enxaqueca, e ele tinha enxaqueca, por exemplo, lá 2 crises por mês, 3 por mês, só que toda vez que ele tinha uma enxaqueca, ainda que leve, ele tomava analgésico, entendeu? E aí essa enxaqueca, depois de algum tempo tomando analgésico direto, ela passou a ser transformada, ela passou a ter características, né, que misturam tanto a cefaleia, a migrânia, quanto a tensional. Então, o que é a cefaleia por abuso de analgésico? É aquele paciente que ele tem uma enxaqueca crônica, uma cefaleia crônica, que é definida como mais de 15 dias de dor, tá, por mês. Então, o paciente ele tem mais de 15 dias de dor por mês, por pelo menos aí, né, 3 meses, né, é o mínimo que ele tem que ter, é o mínimo que a gente classifica, né. Existem outras classificações, mas a gente tende a adotar essa, tá. Então, o paciente que ele tem mais de 15 dias de dor por mês, é o paciente que ele tem uma enxaqueca crônica, uma enxaqueca
muito provavelmente por abuso de analgésicos. E o que é o abuso de analgésico? É aquele paciente que ele toma, seja um paracetamol, uma dipirona, ou até mesmo um ibuprofeno, um naproxeno, um anti-inflamatório, tá? Por mais de 15 dias. Então, por mais de 15 crises. Ou um ergotamínico, um triptano, essas medicações mais fortes, por mais de 10 dias, né? Então, um paciente aí que ele tem mais de 180 dias de crise por ano aí de enxaqueca, ele vai ter uma cefaleia crônica e uma das grandes causas é o abuso de analgésico, né? Não só analgésico, como anti-inflamatório, né? E também outras medicações que a gente usa para tratar enxaqueca. Por que acontece isso? Em linhas gerais, é basicamente assim, o corpo ele produz substâncias para tratar a nossa dor, entendeu? Então a gente tem lá endorfinas, a gente tem uma série de substâncias que são analgésicos naturais. No momento que você tem dor, você toma um remédio para tirar a dor, ainda que essa dor seja pequena, você vai lá e toma, o organismo ele se acostuma a não produzir mais analgésicos naturais. E aí a dor ela tende a ficar mais crônica e mais intensa. Então o paciente começa a ter dor direto. Então vai piorando por conta desse mecanismo de rebote aí, não de rebote, né, mas por ausência de produção de analgésicos endógenos, né? Perfeito. E aí, o que a gente faz, Carlos? Chegou esse paciente, teve comentário aqui na live já. Poxa, eu tenho isso aí, porque quanto mais eu tomo, mais eu tenho dor. O que a gente faz na hora que se depara com isso no consultório? Então, isso aí é complicado, né? É muito difícil você convencer o paciente que ele tem que parar de tomar remédio para melhorar a dor, né? Isso aí é meio que contrassenso, né? No senso comum, né? Mas realmente é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que fazer o washout, que a gente chama, né? Retirada das medicações. Então a gente tira, a gente fala para o paciente, a gente explica, desenha lá, explica por que isso está acontecendo, para ele poder entender, né? E aí ele tem que tirar essas medicações e às vezes o paciente, como ele tem enxaqueca, dor de cabeça todo dia, quase que diária, né? Você tem que muitas vezes substituir essa medicação. E aí que entra, né, o tratamento profilático, que muitas vezes eles estão virgens de tratamento. Porque é muito difícil um paciente que chega para você com abuso de analgésicos e já está com tratamento profilático. Na maioria das vezes ele chega em abuso, mas ele não tem tratamento profilático, porque ele não foi orientado corretamente, né? Então você tira os analgésicos, tira aí o que ele está usando de abuso e entra aí com um tratamento profilático pormenorizado, bem direcionado, tá? E aí você explica, ó, você vai ter uma crise, você pode ter uma dor moderada leve, segura, não toma remédio, espera, depois de um mês você vai ver que vai melhorar. Se for uma dor incapacitante, aí você pode lançar mão de subterfúgios, de outras medicações um pouquinho mais fortes, né? Mas que ele toma uma única vez e melhora a dor, né? Aí você pode lançar mão aí de triptanos com uma ação um pouquinho melhor, né? Você pode usar triptanos nasais, você pode dar subcutâneos, ergotamínicos, você pode fazer uma associação de AINE com triptano. Então, mas sempre falando para o paciente para retirar a medicação e só tomar em último caso, no último do último caso, né? E iniciar a profilaxia. Perfeito. Então, acho que nada mais é do que educação, né? A gente precisa educar o paciente. Eu sempre comento isso quando eu converso com os pacientes. Antes, quando a gente fazia grupo de paciente, agora nas lives, o que a gente está tentando trazer aqui nesses vídeos, e isso vai ficar gravado para todo mundo ver, para quem quiser compartilhar, ensinar o paciente que cada tipo de diagnóstico tem um motivo, né? Tem um plano a ser feito. E a cefaleia de abuso e também as outras cefaleias, elas passam por questões básicas. Então, acho que é importante comentar isso, né, Carlos? Sono é uma questão básica para a vida saudável de todo mundo. Então, ninguém que dorme mal vai ter uma vida sossegada. Então, qualquer pessoa bem, atleta, se alimenta bem, fica 5 noites sem dormir, 10 noites sem dormir bem, vai ter problemas. Vai disparar todo tipo de dor, todo tipo de estresse. Então, sono é uma intervenção que não custa nada, que não tem tarja preta, que não tem que pagar. E muitas vezes, com técnicas básicas de meditação, com técnicas básicas de respiração,
com exercício básico, aeróbico, etc., a gente consegue ter uma otimização do sono. Segunda coisa, alimentação. Para quem não viu, fiz um vídeo há uma semana sobre nutrição e tratamento da dor crônica, dietas anti-inflamatórias, evitar alimentos que hoje são ultraprocessados, contêm diversos aditivos que nos fazem mal. Então, questões básicas que não têm preço, e às vezes a gente fica indo atrás de remédio, tratamento, quando a gente não está fazendo as coisas básicas da lição de casa. Né? Então, acho que exercício físico, sono e alimentação, ainda mais na cefaleia por abuso, é essencial para ajudar esse tempo de washout. Não é, Carlos? Exatamente. Assim, cara, muitas vezes os pacientes perguntam: Ah, Carlos, eu não posso comer mais chocolate, não posso comer mais queijo. Sempre pergunta, né? E aí eu sempre falo, ó, não existe dieta para enxaqueca, né? Não existe dieta para migrânia. Por exemplo, Carlos, eu tenho migrânia. Eu tenho uma migrânia com aura visual, né? Ela é episódica, tal, não é crônica, mas assim, e eu não tenho medicações, eu não tenho alimentos que desencadeiam, não existe. Eu como de tudo, né? Então, agora tem pacientes que têm alimentos que desencadeiam, né? Então, o paciente ele tem que saber, né, e tentar identificar qual o alimento que desencadeia. O que é clássico na literatura que desencadeia dor de cabeça, né, que desencadeia crises de enxaqueca? Já que você falou disso aí, é legal a gente pontuar um pouquinho. Então, ó, o clássico do clássico é o glutamato monossódico, né? O glutamato monossódico, que é aquele salzinho do Ajinomoto, né, ou do temperinho do Sazon, do caldo de galinha, do salgadinho, do Cheetos, né? Às vezes tem glutamato, nem todos têm. Então, e esse aí já é provado cientificamente que causa mesmo, ele libera o peptídeo, né, do gene ativador da calcitonina, do gene da calcitonina que eu falei para você, e além disso ele provoca uma série de outras alterações que desencadeiam a dor. Então o glutamato monossódico é um. Outra coisa, né? Tiramina, aminoácido tiramina. Onde que a gente encontra o aminoácido tiramina? Vinho tinto, né? Eu tomo vinho, mas não me dá dor de cabeça. Então é bem tranquilo. Então, mas tem pacientes que tomam vinho tinto, que tem tiramina, que vão ter dor de cabeça. Vai ter esse desencadeamento da migrânia. Outra, o queijo curado, aquele bem amarelo, tem tiramina, né? Então, coisas... aspartame, o pessoal que gosta da vida fit, né? Que não é o meu caso, por exemplo, o pessoal que gosta da vida fit, tudo tem aspartame que você vai comer, entendeu? Então, você dá uma olhada lá, vai ter o aspartame, glutamato monossódico. Então, são coisas que a gente tem que sempre vigiar aí, que pode causar, né? Então, essas três substâncias, elas tendem a desencadear crise de migrânia. Falando ainda na alimentação, no último consenso da academia, né, de neuro, que saiu ano passado, ele fala de alimentação. E ele fala, em contrapartida, ele fala dos alimentos que previnem, né, que tendem a melhorar a enxaqueca, né? Então eu acho que o único que é provado que melhora mesmo são os óleos, né, são as gorduras poliinsaturadas, que são esses óleos bons aí que o pessoal do fitness gosta. Óleo de abacate, avocado, esses óleos bons aí, entendeu? Então, isso aí, se você substituir, né, essas gorduras saturadas e gorduras ruins por poliinsaturadas, né, de cadeia muito longa, então eu acho que pode ajudar. Então, do ponto de vista de alimentação, eu acho que é isso, né? Perfeito. Acho muito bem pontuado. Muita coisa que você conversou aqui. Conversei com uma nutricionista que trabalha em conjunto para tratamento de dor também. Então, quem não assistiu, adiciona aqui, segue ali no Instagram TV, que está gravada essa live, é muito legal. E volto a repetir, são intervenções que não tem preço, não é remédio, é estilo de vida. Dá para a gente manter isso por anos e com certeza a gente vai ver benefício. Carlos, eu pedi para você comentar rapidamente, bem por cima, porque senão a gente vai ter que gravar umas 10 lives para falar de tudo. Algumas perguntas chegaram, né? Sobre alguns itens específicos. 3 cefaleias um pouquinho diferentes, e são 3. Arterite temporal, então é a cefaleia da artéria temporal, hemicrania contínua e cefaleia em salvas. Hemicrânia contínua, hemicrania contínua, enfim.
Só para o pessoal entender que a hora que o médico está escutando o que o paciente está falando, a cabeça fica fervendo lá, falando, poxa, o que será que é? Será que eu tenho que pensar nessas cefaleias? Então, o que é um pouquinho, o que são essas cefaleias e o que a gente pensa assim na hora da consulta, bem rapidamente para o pessoal ter uma ideia. Tá, vamos lá então. Então, a arterite temporal, primeira que o pessoal perguntou aí, a arterite temporal, né? Então, a arterite temporal é o seguinte, o que é? É uma cefaleia que ela não é tão comum e ela é uma síndrome clínica, na verdade. Então, o que é isso? É quando você tem inflamação da artéria temporal. Você tem uma arterite, it, da artéria, né? Ou seja, uma inflamação da artéria temporal que passa e vai em direção à galha, né? Ela supre o músculo temporal, vai em direção à galha, né? Então, quando você tem uma inflamação dessa artéria, muitas vezes provocando até obstrução da artéria, por conta desse processo inflamatório que se dá, você tem uma diminuição da irrigação do couro cabeludo e dos músculos subjacentes supridos por essa artéria. Então, o paciente ele vai ter dor, a dor geralmente ela é supraorbitária, temporal e aqui frontotemporal. Tá? Muitas vezes você pode ter, não muitas vezes, eu já vi isso, mas relativamente raro, você pode ter oclusão dessa artéria temporal e necrose, às vezes, da pele, por alteração isquêmica, né? Porque não tem, não chega sangue. E geralmente se dá em pacientes acima de 50 anos, tá? Ele abre o quadro, geralmente acima de 50 anos, a gente não sabe a causa disso. Muitas vezes está associada à polimialgia reumática, que é uma doença reumatológica em que você tem alteração da musculatura escapular, o paciente tem muita dor na musculatura escapular, tá? E você pode ter episódios de complicação. Um dos ramos da artéria temporal, né, a gente tem ramos que vão em direção aí ao olho, como os ramos ciliares, que suprem a região retiniana, né? Então fazem colaterais anastomoses com a vascularização do olho. E o paciente, às vezes, ele tem isquemia, ele tem falta de sangue no olho, né? E aí ele pode ter o que a gente chama de blackout, ou seja, perder a visão. Então ele perde a visão, depois a visão volta. Aí, de repente, ele perde a visão volta. E, às vezes, ele perde a visão totalmente. Além disso, o paciente pode ter pitose, queda da pálpebra, ele pode ter alteração da musculatura do olho, né, causando visão dupla. Então, isso é uma condição. E tem um marcador, não um marcador, mas um exame que nos ajuda sobremaneira para fechar o diagnóstico, o diagnóstico é clínico, que é um exame que chama VHS, que você dosa no sangue quando ele está aumentado. Isso nos remete ao diagnóstico, né? Então a gente tem que tratar isso aí. E, geralmente o tratamento ele é feito com corticoide, você entra com corticoide, imunodepressão, você entra com imunossupressor para tentar diminuir o processo inflamatório, né? Então essa é a arterite temporal. A outra que você quer saber é... Hemicrânia contínua e cefaleia em salvas. Você quer saber hemicrânia contínua ou hemicrânia paroxística crônica? A contínua. Peraí. Hemicrânia contínua. Tá. Então, ó, isso aí deve ter sido pergunta de algum residente, né? Então, mas é assim, ó. Eu acho que foi os pacientes hoje todos vêm estudados no Google. Exato. Então, mas, ó, às vezes eu recebo pergunta, eu falo, peraí que eu vou ter que relembrar isso aqui. Pois é. Mas, ó, em linhas gerais, existem 3 tipos de hemicrânia. Você tem a hemicrânia paroxística, a hemicrânia paroxística crônica e a hemicrânia contínua. O que é a hemicrânia contínua, cara? A hemicrânia contínua é o paciente que ele tem uma dor, ela é orbitária, supraorbitária ou frontal ou temporal. É uma dor geralmente pulsátil, tá? Ou em peso. Na maioria das vezes ela é em peso, tá? Na contínua, ela é em peso. Na paroxística é pulsátil, contínua é em peso, tá? E essa hemicrânia, essa dor, ela é diária, tá? A hemicrânia contínua, ela tem uma dor diária por pelo menos 3 meses. Então, o cara, ele tem 3 meses, no mínimo 3 meses de dor de todo dia com dor de cabeça. Todo dia, nessa região. E ela tem pelo menos, né? Ela tem pelo menos um sinal autonômico, ou mais, né? O que é o sinal autonômico? Um excesso, uma hiperativação que a gente chama parasimpática. Então, o paciente ele pode ter queda da pálpebra, né? Que a gente chama de pitose ou semipitose. Ele pode ter miose, que é a redução do diâmetro pupilar. Ele pode ficar com o olho vermelho, que é chamado de hiperemia. Ele pode ter congestão nasal, tá?
e a congestão nasal é do mesmo lado da dor, então é ipsilateral. Ele pode ter lacrimejamento, ele pode ter rubor facial ou a síndrome de Horner, aí, que é uma síndrome médica. Então, e essa dor, cara, ela é contínua, mas ela some com um remédio que você dá, que é chamado de indometacina. Inclusive, a indometacina, ela faz parte do critério de em doses acima de 150 miligramas, o paciente ele tende a melhorar da dor, abortar a dor, entendeu? Então, e geralmente, diferente da cefaleia em salvas, geralmente acontece em mulheres e a dor ela é mais diurna, né? A última é a cefaleia em A salvas. última é a salvas. É a cefaleia em A salvas. última é a salvas. Cefaleia em salvas, acho que muita gente conhece, então é uma cefaleia que dá mais em homem, né? Então eu costumo dizer que na neurologia quase tudo é mais comum na mulher, com exceção de Parkinson e cefaleia em salvas. Então, que dá mais em homem, né? O resto tudo é mais em mulher. As salvas dá mais em homem, e geralmente a crise que se dá é noturna, é no final da tarde e à noite. Como que é essa dor? A dor é a mesma coisa da hemicrânia, tá? Só que ela vem em salvas, tá? Essas salvas de dor, esses ataques de dor que se dão com uma duração aí de 15 minutos a 180 minutos, tá? Então é de 15 minutos, né, a 3 horas, tá? Então o paciente ele tem esses ataques que se repetem e ele pode ter até 8 ataques por dia, tá? Então ela vai, some, depois volta a dor. Associada ao que eu falei para vocês, a pelo menos um sinal desse, que é a queda da pálpebra, miose, né, pupila pequenininha, né, congestão nasal ipsilateral, olho vermelho, e é uma dor, uma das piores dores da medicina. Costumo dizer que as piores dores da medicina são, né, cólica nefrética, que é pedra no rim, né, a dor do parto, né, que o pessoal fala que dói muito e com certeza deve doer muito, a cefaleia em salvas, a neuralgia trigeminal e a pancreatite aguda. E a dor do câncer, né? Que você deve, a dor neoplásica, que você deve tratar bastante aí como médico da dor e anestesiologista, né? Então, cefaleia em salvas é assim. E ela tem uma característica que às vezes é desencadeada por uso de álcool e ela melhora quando você vai no pronto-socorro, você faz uso de máscara de oxigênio, né? Então você coloca a oxigenoterapia, uma máscara de Venturi aí de 7 litros a 10 litros por minuto e tende a melhorar bastante a dor, tá? Então, é uma cefaleia que dói muito, é uma dor de cabeça excruciante. O paciente, ele às vezes tem relatos, o paciente bate a cabeça na parede por dor mesmo, ele quer arrancar aquele negócio, é um negócio absurdo assim. Mas que você entra com oxigênio, o paciente melhora. Depois você também pode fazer pingar anestésico nasal, lidocaína, fazer bloqueio esfenopalatino, e entra com corticoide, que a gente mantém por uma semana, e depois, de acordo com a classificação da cefaleia em salvas, a gente usa verapamil ou lítio, ou ácido valproico, em linhas gerais, assim, né? Perfeito. E, então, assim, agora eu repassei aqui pelas principais que o pessoal tinha comentado, tinha perguntado, e aí eu queria fazer um ponto de exclamação para quem está assistindo. Quantas vezes eu e o Carlos aqui, quantas vezes nós falamos de ressonância magnética? Quantas vezes nós falamos de raio-x? Quantas vezes nós falamos de tomografia? Zero. Zero, graças a Deus. Eu tô brincando. Então, o Guto deve estar assistindo, né? Vai ficar bravo. O Thiago, o Rachid, tem vários Thiago. colegas radiologistas aqui. Então, o estudo e o tratamento da cefaleia precisa de uma conversa completa. O médico precisa conversar, precisa escutar muito o paciente. Então, poxa, quem é meu paciente que está assistindo aqui ou que já assistiu, geralmente o pessoal chega com um pacote de 10 exames, fala, doutor, eu fiz tudo isso aqui, ó, o que que eu tenho? Aí eu tiro tudo da mesa, coloco do lado e falo, me conta o que que você tem. Ah, não, mas eu passei no fulano, no beltrano, no ciclano, me falaram que eu tinha A, B e C. Eu falo, não, eu quero saber o que você sente. E depois nós vamos ver exames. Então, na cefaleia, muito mais do que outras questões, a gente precisa muito entender o que a pessoa está sentindo, como que a dor vem, que horas vem, o que que parece, o que que melhora, o que que piora, porque isso vai nos dar informações para qualquer médico, para entender
qual tipo de cefaleia que pode ser. E aí sim, tentar pensar em quais tratamentos tentar no primeiro momento, até para comprovar se é uma, se é outra, fazer testes, né? E aí, em alguns casos, a gente pede sim exames complementares, e eles são complementares, como o nome já diz, para excluir alguma hipótese diferente, para excluir uma outra causa. E aí, antes de chegaram algumas perguntas ontem e hoje, agora pelo inbox. Antes de chegar para elas, comentar um pouquinho, Carlos, quais os sinais de alerta? Então, ainda mais agora durante o Covid, durante a pandemia, quais são os sinais de alerta de dor de cabeça que uma pessoa tem que falar, poxa, tenho que ir para o hospital? Então, o que, que a pessoa tem que tomar, ter atenção e saber que isso tem que ter muita atenção e ir para a avaliação médica imediata? Show. Então, é assim, ó. Nem toda dor de cabeça você vai para o hospital. Acho que é menos de 1%, né, dos casos você vai precisar ir para o hospital. Então, eu acho que o que você está... É claro que nas cefaleias primárias, quando você tem uma dor muito forte, às vezes você tem que tomar remédio na veia e não tem jeito. Mas eu acho que o que você está me perguntando são as causas, são os red flags, são os sinais de alerta, né, que eu tenho que ir para o hospital. Então, quais são os sinais de alerta que nos remete a um processo de agravamento cerebral, seja uma infecção, seja um tumor, alguma coisa. Então, qual tipo de dor de cabeça? Bom, se você nunca teve dor de cabeça e você abriu um quadro de dor de cabeça recente, tá? Que é a, assim, pior da sua vida, você precisa ir para o hospital. É uma dor de cabeça pior da vida, então é aquela que foge de todas as características das cefaleias que você já teve durante a vida. Então essa é a pior da vida, você tem que ir, tá? Eu acho que vale a pena você ir. A cefaleia que é chamada de cefaleia entrovoada, o thunderclap headache, né? Que é aquela cefaleia em que ela começa e ela tem um fulcro da dor, ou seja, ela tem um estopinho máximo de dor em até 1 minuto de evolução, né? E é uma cefaleia muito, 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 muito forte. Então, essa tipo de dor de cabeça, você precisa ir, porque condiz com, geralmente, sangramento intracraniano, né? Pode ser algumas outras síndromes de vasoconstrição, né? Apoplexia hipofisária, uma série de situações que causam, né? Síndrome Press, umas coisas que causam thunderclap. Se você tem febre, você precisa ir também, né? No caso de pode ter um processo infeccioso, uma meningite, rigidez nucal, né? Muito importante, com febre, né? Então você precisa ir para o médico, né? Para o hospital. Se você abriu a cefaleia e você tem mais de 50 anos, nunca teve dor de cabeça, tem mais de 50 anos, é bom você ir, tá? Porque pode ser um processo neoplásico, alguma coisa, né? Que surgiu. Então é importante. Cefaleia que acorda você à noite. Então você foi dormir legal. Você acordou com a dor de cabeça muito forte. Vale a pena você investigar, tá? Uma dor de cabeça que piora, assim, absurdamente quando você deita. Então, você tem uma dor de cabeça que piora quando você deita no decúbito, muito provavelmente você tem um processo de aumento de pressão intracraniana. Então, isso pode condizer com alguma coisa que está dentro da cabeça. Pode ser um sangramento, um aneurisma que rompeu, um tumor, alguma coisa. Então, aqui piora quando você deita, né? Quando você tem HIV, se você é um cara que você tem HIV e você começa a ter dor de cabeça, você precisa ir, porque pode ser uma infecção oportunista do HIV, né? Uma neurocriptococose, uma neurostoplasmose ou até uma meningite aí simples, mas que você precisa ver, tá? Paciente que faz uso de imunossupressores, né? O paciente que é imunossuprimido ou já tem um diagnóstico de neoplasia. Então, vamos supor que o paciente tem câncer de estômago e começa a ter dor de cabeça importante, pode ser um processo metastático, pode ser uma metástase, alguma coisa, então é importante ele ir, né? Então, eu acho que são principalmente esses pontos aí que a gente tem que... Por que ir, né? Porque também, muito provavelmente, ele vai precisar de um exame de imagem, né? E outra situação que é importante investigar também são as cefaleias causadas por valsalva. Então, por exemplo, o paciente ele foi evacuar e aí ele começou a evacuar no banheiro e piorou muito a dor de cabeça dele. É importante ir, é legal, tá? Ou uma cefaleia que se dá início no ato sexual.
Então, a gente tem dois tipos de cefaleias sexuais, que a gente chama, né, relacionadas ao ato sexual. A pré-orgásmica, que é quando o paciente, antes de ter o orgasmo, ele tem uma excitação sexual, e a orgásmica, que é quando o paciente ele tem um orgasmo. Então, isso pode ser também um aneurisma intracraniano, ele teve uma cefaleia durante o ato sexual, né? Então, eu acho importante investigar nessas situações aí. Perfeito. E aí eu vou fazer um adendo, eu publiquei no meu Stories, acho que ainda está lá, mas eu trabalhei 4, 5 anos no SAMU, né? E muita gente mandou pergunta, poxa, eu tenho dor de cabeça, eu acho que é AVC. E aí só repassar também, para quem não conhece, existe uma escala mundialmente conhecida, e é uma escala para leigo mesmo, para a gente ensinar todas as pessoas a reconhecerem sinais iniciais do AVC. Chama escala de Cincinnati. Escala de Cincinnati. E ela tem 4 itens. Ah, 4? Não, são 3. É que o quarto é chamar ajuda muito rápido. Então, os 3 principais sinais. Pedir para a pessoa sorrir e ver se está simétrico. Então, sorrisão, os lábios têm que estar simétricos, o sorriso tem que estar simétrico. Levantar os 2 braços e o fato de elevar os braços também tem que estar simétrico, ou seja, tem as dores, tem as forças mantidas bilateralmente, os 2 lados do corpo estão com força. E o terceiro teste é o da fala. Então, a gente pode falar uma frase ou pedir para repetir uma sequência de palavras. E se a pessoa tiver com confusão na fala, com alteração na fala, isso também é um sinal. Então, para vocês terem ideia, se a gente tiver uma desses 3 itens alterados, de modo súbito, então a pessoa estava normal. Ele sempre levantou os 2 braços normal, sempre sorriu normal, sempre falou normal, e subitamente um desses 3 itens se altera. Existe 72% de chance de ter um AVC. E o mais importante é, quando a gente identifica isso, levar a pessoa até um hospital, se possível, que tenha neurologista, que tenha equipe de AVC, para poder identificar, confirmar se realmente é um AVC ou se é algum outro motivo que está simulando um AVC, porque pode ser também, e aí implementar o tratamento mais adequado, né, Carlos? Por aí, sem dúvida. O AVC, principalmente se for um AVC hemorrágico, né? Seja ele intraparenquimatoso, que é no cerebral mesmo, ou por rompimento de aneurismas ou vasos, que é o que a gente chama de hemorragia subaracnoide, eles podem causar dor, sim, tá? É muito raro o AVC isquêmico ter dor, né? A não ser que seja um AVC, assim, muito vultoso, muito grande, né? Que envolvam áreas grandes aí do parênquima encefálico. Mas o AVC hemorrágico e intraparenquimatoso, e principalmente o HSA, né? Esse rompimento de aneurismas, isso aí, ele pode causar, sim, dor de cabeça. E é importante a gente lembrar, cara, que muitas vezes, né, a gente tem, antes do rompimento de um aneurisma, você pode ter o que a gente chama de cefaleia sentinela, né? A cefaleia sentinela é uma cefaleia que tende a ser uma das piores da vida do paciente, só que sem associação a sangramento, tá? E ela pode se dar em até 6 semanas antes do episódio de rompimento vascular, ou seja, o paciente, ele pode, até 6 semanas antes, ele pode ter uma dor de cabeça, que é por conta da distensão desse aneurisma, ele já está pulsando um pouquinho mais, e aí depois o aneurisma rompe e o paciente ele tem uma dor de cabeça pior da vida, com alteração de nível de consciência e déficit neurológico, né? Perfeito, acho que fenomenal. A gente falou muita coisa aqui, eu esqueci de falar de um tratamento muito bom para dores de cabeça, de modo geral, que é a acupuntura. Então, eu utilizo muito isso, principalmente cefaleia do tipo tensional, que é uma das mais prevalentes. Eu tenho excelentes respostas com a acupuntura. Então, a acupuntura é uma técnica praticada, inclusive, por médicos, e tem muita resposta, ainda mais paciente que já usa muito remédio, ou que tenha efeito colateral com medicações, consegue atuar de modo muito efetivo muitas vezes. Carlos, a gente está, acho que só menos de 5 minutos aí. Eu vou começar o encerramento. Agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente nessa live, vai ficar gravada. Para quem não sabe, o Carlos também
se formou lá pela Unicamp, a gente passou junto lá há muitos anos. E o Carlos editou alguns livros, é um escritor, é um cientista, é uma pessoa que eu admiro muito. Já tive o prazer de colaborar com ele também Imagina. em algumas publicações. E, gente, são muitas perguntas aqui, chegaram outras aqui pelos textos. A gente não consegue responder todas, a gente com certeza marca outras. E quem quiser perguntar, me adiciona aqui, pode mandar mensagem. A gente devagarinho vai respondendo. Carlos, quer dar algum recado final aí? Eu acho assim que, assim, eu acho que os principais pontos a gente pontuou, né? Eu acho que se a gente começar a falar de enxaqueca aqui ou dor de cabeça, a gente vai ficar tem, assim, a noite inteira conversando, amanhã. Então, tanto é que tem congressos só de cefaleia, né? Congressos de dias só de cefaleia, porque hoje a gente tem mais de, se você pegar a classificação que saiu, né, o ICH-3, de 2018, você vai ver que tem mais de 100 tipos de cefaleias diferentes. Você tem cefaleia, assim, cada cefaleia do gelo, do picador do gelo, cefaleia do sorvete, vários tipos de dor de cabeça bizarra, numular, né? Cefaleia do exercício, o paciente que abre dor de cabeça fazendo exercício físico. Então, e cada um tem um tratamento e uma abordagem totalmente diferente. Mas é isso, cara. Eu acho que as principais foram essas e eu quero agradecer você e falar que eu estou sempre à disposição, cara. Você é um cara que eu admiro demais, né? Me ajuda muito aí a gente bate muito papo nas cirurgias lá no Galileu, tudo. E é muito legal, assim, trabalhar com você e te admiro muito, assim, do ponto de vista médico e pessoal, viu? Pode contar sempre comigo, você é um excelente amigo e profissional, assim, que eu sempre me espelho, tá bom? Maravilha, então. Obrigado. Quem gostou, compartilha o vídeo, marca familiar, marca amigo. Aí nossa ideia é levar informação de qualidade. E precisando, manda mensagem aqui no direct que a gente responde. Um abraço, pessoal. Até mais.